Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, aqui nos nossos estúdios no Mercado Central, o deputado federal Rogério Correia, do PT. Deputado, bom dia, bem-vindo mais uma vez ao Café com Política. Prazer recebê-lo hoje aqui no Mercado Central. Rodrigo, obrigado, viu, mais uma vez pelo convite. E nós estamos aqui no Mercado Central com você, Patrícia. É um prazer estar aqui na Rádio Super novamente. E neste programa que praticamente eu inaugurei com vocês, fui um dos primeiros a vir aqui lá uns tempos atrás e o programa indo tão bem. Então, parabéns aí, Patrícia, e parabéns, Rodrigo. Muito obrigado. Recordar é viver, já dizem por aí, né? Então, o deputado Rogério Correia foi dos primeiros entrevistados que a gente teve. Recentemente a gente recebeu o Marcos Pestana, que também foi dessa leva de primeiros entrevistados aqui. É bom a gente relembrar, inclusive, essa época. Ô, deputado, antes de falar um pouquinho da política, o senhor gosta aqui do Mercado Central, assim como nós? Adoro. Aqui uma cervejinha, né, no sábado, com fígado acebolado, uma cervejinha gelada é o que tem, né? Coisa boa, hein? E esse cheiro do mercado, no mercado tem cheiro mineiro, as misturas das regiões, característica, é muito gostoso. Ô, deputado, vamos falar um pouquinho de política propriamente dita. Nesse fim de semana nós tivemos a convenção que sacramentou a candidatura de Alexandre Calil ao governo de Minas. No fim da semana passada a gente teve a convenção que sacramentou a união Lula e Alckmin. Aqui para Minas Gerais, qual que é o maior desafio que o Calil, na sua visão, tem diante dos números que as pesquisas estão mostrando e da vantagem que hoje tem o governador Romeu Zema? Calil está no rumo certo, ele está colado, como diz o jingle do próprio Calil, no Lula. E é isso que vai possibilitar a alavancagem maior do Calil. Ele tem uma maioria de votos nas pesquisas na região metropolitana, Belo Horizonte, né? E região metropolitana, hoje inclusive vai estar em Contagem com a prefeita Marília Campos, então ele está estreitando as relações também agora com o Partido dos Trabalhadores. Para chegar ao interior, eu acho que a ajuda do Lula é muito importante. Eu tive em Jequitinhonha, por exemplo, é impressionante, você anda na cidade, tive lá em Almenara, Itaobim, tive lá em Araçuaí, fui em Diamantina, a força do Lula é muito grande, em especial nessas regiões mais carentes. Então eu creio que o Calil, em breve, ele vai ultrapassar o Zema nessas regiões e aí nós iniciaremos um processo de disputa mais acirrada em Minas Gerais. Eu estou convencido que o Calil pode ganhar as eleições. Para isso precisa também de um programa. É preciso que esse programa chegue ao povo mineiro. Esse programa é o oposto ao programa que o governador Zema tem colocado. Por exemplo, nós precisamos garantir que a CEMIG, a Copasa, e o Calil tem dito isso, ficarão nas mãos do povo mineiro. Não serão privatizadas para não ter aumento na conta de água, na conta de luz, como estamos tendo. É preciso garantir que as escolas públicas continuem estaduais. O Zema está entregando tudo para os municípios, os prefeitos não vão ter dinheiro depois para fazer a educação do ensino fundamental que hoje o Estado faz e mais educação infantil. Então o Zema está entregando para os municípios uma parte das escolas estaduais e está querendo, e já acenou para isso, privatizar as escolas de ensino médio. Então o Calil precisa de garantir que nós teremos uma escola estadual a ser recuperada com um tratamento decente aos professores e a mesma coisa em relação ao serviço público. O Zema deu para trás com a segurança pública, não cumpriu o prometido. E em geral no serviço público o que ele fala é de mais arroxo, mais aperto, e o serviço público mineiro já anda mal, então nós vamos ter que ter essa recuperação. Enfim, eu acho que o Calil pode apresentar um bom programa, acenar para os agricultores familiares, porque o Zema só vê agronegócio, é impressionante. Os amigos deles são todos empresários, são os ricos, parece que em Minas Gerais não tem pobre, não tem povo. Então eu acho que nós precisamos reverter este quadro, mostrar um programa, colar no Lula e ganhar as eleições em Minas. Eu acho necessário que isso aconteça. Qual seria, então, a pauta mais urgente, a seu ver, aqui para o Estado? Seria a educação mesmo? A educação sempre prioridade, mas neste caso, com o governador Zema liquidando com a educação pública, e ele é a alma gêmea do Bolsonaro. Então eu lembro, por exemplo, daquela PEC 32, a tal reforma administrativa, que o governo Bolsonaro tentou aprovar na Câmara. Aliás, eu fui um dos baluartes para impedir que essa reforma administrativa fosse aprovada. Ela acabava com estabilidade, mas no final das contas ela acabava com o serviço público, porque passava a prestação de serviço público para a mão da iniciativa privada por convênios. Nós conseguimos derrotá-la, pelo menos ela está agora na gaveta do Arthur Lira, porque ele não tem, o presidente da Câmara, os 308 votos necessários.
Mas ele vive ameaçando voltar com essa reforma administrativa. Se nós privatizarmos a prestação de serviço, o povo que já está com problema de desemprego, uma parte grande, 33 milhões, já passa fome. Imagina se ele não tem acesso ao SUS, o Serviço Único de Saúde de qualidade, não tem acesso à escola pública da creche, à universidade, e não tem a previdência pública, que seria substituída pela previdência privada. Imagina um caldeirão fervendo, uma panela de pressão estourando, porque as pessoas não teriam Estado para protegê-la. E o mercado, ele serve a quem tem dinheiro, é assim que funciona o capitalismo. Então você precisa ter os instrumentos do Estado que protejam o povo. O Partido Novo e o Bolsonaro é o contrário disso, são alma gêmea. Sendo que no caso do presidente Jair Bolsonaro, ele tem a pitada neofascista de autoritarismo, que agora na convenção a gente viu de novo. É muito arriscado. Ele hoje, esse Bolsonaro, é um candidato a ditador. Ele mistura religião com política, com arma e com dinheiro para comprar o Centrão. Reservou 19 bilhões para o ano que vem para comprar deputado do Centrão. Então imagina, dinheiro, arma, religião misturado com política, me lembra aqueles talibãs lá no Afeganistão, uma política de terra arrasada. Então é preciso ter muito cuidado. Bolsonaro hoje sabe que vai perder as eleições e está se candidatando a ditador. O povo brasileiro precisa dar um basta a isso. Por isso, Rodrigo, você citou, eu acho importante. O presidente Lula fez um movimento ao centro, se alinhou com o Alckmin, que é uma parcela do PSDB, tradicionalmente até adversários nossos, mas neste momento, muito importante para formar uma maioria. E aqui em Minas com o Calil, que é do PSD de Dado do Kassab. Eu acho que esta unidade vai fazer com que o povo brasileiro sinta que nós precisamos ter um movimento para salvar o Brasil, para retomar o Brasil para as mãos do processo democrático e da garantia de direitos. É isso que eu ia perguntar para o senhor. O senhor é um militante histórico do PT, já de décadas e décadas. Talvez dentro do próprio partido o senhor esteja um pouco mais à esquerda do que a média que predomina no PT há muitos anos. E o senhor fala agora dessa convergência que o ex-presidente Lula fez ao centro. O senhor está convencido de que esse é o melhor caminho? E como é que o senhor avalia? O Ricardo Corrêa, nosso colunista de Brasília, até falava um pouco mais cedo, de vez em quando o ex-presidente Lula escorrega em alguns temas que são polêmicos em relação a esse eleitor de centro. Como é que o senhor vê essa convergência do Lula a uma tentativa de ser uma figura um pouco mais central? O momento político exige isso. Tanto o presidente Lula faz esse movimento, mas também o outro, né, também faz, o Alckmin também faz esse movimento. Os outros setores mais ao centro também fazem um movimento. A esquerda vendo a necessidade de matar a fome do povo brasileiro, de ter políticas sociais. Então o essencial aí é você garantir a coluna vertebral do nosso programa. Então o partido, ele não vai, enquanto PT, abrir mão das suas convicções, mas ele irá, neste momento da vida política, fazer flexões necessárias para essa unidade. Eu acho que o próprio Brasil precisa disso e exige isso. É como eu disse, o Bolsonaro é um candidato a ditador. Se nós não frearmos isso, daqui a pouco nós não temos nem os instrumentos da política para fazer a salutar disputa de ideias entre diferentes, porque haverá aí um bloqueio disso através de um processo violento, que é o que ele prega. Dizer que 7 de setembro próximo é a última vez que ele chama o povo para ir para as ruas para poder brecar o processo democrático, dizer que as urnas não valem e que ele não aceita o resultado, ele está dando um recado. Ou seja, ele tem 58% de rejeição. Saiu hoje uma nova pesquisa do BTG Pactual. O Lula subiu de 41% para 44% e o Bolsonaro desceu 1 ponto. Então a diferença entre Lula e Bolsonaro está ampliando, que eu acho que é esse sentimento popular, de um lado pela democracia e do outro pelo lado do aperto que o povo brasileiro passa. A vida piorou muito, né? Eu falei que estive lá no Jequitinhonha, estive outro dia no Mucuri, tenho rodado Minas Gerais. A vida do povo piorou muito, mesmo aqui em Belo Horizonte, né, nas periferias, a gente tem visto isso, muita gente morando na rua que não morava, já em situação de rua, muita gente passando fome. Você não tem uma política de geração de emprego e aí vai o presidente da República, que é o principal responsável por incentivar emprego, diz: eu não gero emprego. Olha só, qual a responsabilidade dele então? Nenhuma com o Brasil. E aí ele vai falar em armas, ele desvia o assunto, ele vai falar em religião, ele incentiva um certo fanatismo existente entre os seus adeptos para poder transformar a disputa política numa guerra, né?
onde a esposa dele vai ao palanque e diz que ele foi enviado de Deus. Imagina, pessoal, se nós podemos permitir que uma pessoa dessa governe o Brasil novamente. Eu acho que é isso que tem feito que Alckmin, mesmo o próprio Kassab, mesmo Calil, que são políticos mais ao centro, também enxerguem a necessidade desta unidade nesse momento político brasileiro. O senhor falou no ex-prefeito Calil, um pouco mais cedo aqui no bate-papo, o senhor disse que é preciso construir um programa. A gente tem visto as falas do ex-prefeito Calil com uma grande frequência e o mote dele tem sido, temos que cuidar de pobre, a importância é cuidar de pobre e aquilo que a gente vê ele falando. Mas ainda está faltando um pouco mais de um discurso, até teórico mesmo, para explicar o que era esse cuidar de pobre que é preciso fazer, que o Calil tanto fala, quando o senhor diz que é preciso ter um programa efetivamente? Sim, precisamos ter um programa, então colocar isso mais também no papel e os compromissos. Nós temos, até de primeira mão falar com você, uma reunião amanhã da bancada federal e estadual do PT com o governador Calil. A ideia é um pouco trocar ideias mesmo sobre esta conjuntura, sobre pontos que nós achamos programáticos importantes para o Brasil e para Minas. Então esta convivência nossa é muito democrática. Eu ressalto aí a importância que tem também o vice, o André Quintão, que é o líder da oposição ao Zema e é um militante histórico do PT, foi comigo vereador em Belo Horizonte, depois deputado estadual, líder do PT na Assembleia, me sucedeu na liderança. O André é muito hábil, é um político de convicções firmes, mas ao mesmo tempo muito negociador também. Então ele tem uma função também muito importante de fazer com que as proposições que o Calil tem e as nossas possam conviver agora e durante o governo. Então a aposta também no vice do PT foi importante para que a gente consolidasse tanto a aliança quanto o programa. Acho que o André vai ter um papel importante nisso. O que o senhor acredita que o PT possa fazer para acalmar esses discursos de ódio tão inflamados ultimamente no cenário eleitoral do Brasil? Fazer a disputa na política. O presidente Lula esteve com a gente 2 semanas atrás em Brasília e nos recomendou: não caiam nas provocações bolsonaristas e nem dele. Vamos manter o nosso rumo, a forma nossa de fazer política, com convencimento, continuar nas ruas, levar as nossas bandeiras, levar os nossos programas, levar as nossas ideias, convencer, discutir, debater. Eu acho que é isso que nós precisamos de fazer. As provocações, eu acho que quanto mais eles fazem, pior fica. Olha, sinceramente, julgar bombas sobre a cabeça das pessoas com fezes e agrotóxico não pode pegar bem para nenhum candidato. É o que os bolsonaristas fizeram. Entrar numa festa de aniversário gritando Bolsonaro e ameaçando matar petistas e matar um militante, como foi feito no Paraná, sinceramente demonstra que esse tipo de político não pode ganhar as eleições. E ele repetiu isso na Cinelândia. Não satisfeito, ele faz a convenção dele, ataca o Supremo Tribunal Federal, ataca as urnas. Então o Bolsonaro está dando este recado. O que nós precisamos de fazer? Demonstrar que isso é antidemocrático e continuar falando de programa. Ele não deu uma palavra de como é que ele vai fazer para combater a fome. Tem 33 milhões de pessoas passando fome. O Lula foi o pai do programa Bolsa Família. Essa demagogia que o Bolsonaro quer fazer agora só até dezembro não atende o programa social necessário. Prometeu que vai manter se for reeleito. E o Lula, que é o pai do Bolsa Família, com certeza fará um programa ainda mais consistente, unificando o que é este Bolsa Família com os programas sociais. Por exemplo, agricultura familiar. Nós precisamos ampliar as políticas necessárias que foram destruídas, o Luz para Todos, o programa de aquisição de alimento. Você barateia o preço do alimento. Você precisa acenar também que não vai fazer mais uma política onde a dolarização do preço do combustível é a regra. Porque depois de dezembro, novamente, subindo o dólar, sobe a gasolina, gera inflação. Então nós vamos ter que ter nas empresas públicas não a entrega delas para o capital financeiro e para os grandes mercados, mas sim transformá-las em empresas que estrategicamente têm também um valor social e possa ajudar o Brasil. Nós precisamos de cuidar do meio ambiente. O Lula tem dito, nós vamos cuidar do meio ambiente. O que o Bolsonaro diz? Não, terra indígena continuará sendo devastada, para lá podem ir as mineradoras, pode ir os garimpeiros ilegais, que ele nada faz. Pessoas são assassinadas na Amazônia porque defendem o meio ambiente e ele só falta dar risada. Então,
nós vamos apresentar um programa que tenha este caráter de defesa também da agricultura familiar, do meio ambiente. O salário mínimo precisa de ter, como tinha na época do Lula, uma projeção de aumento real. Então, isso tudo faz parte de um programa social mais consistente. Ampliar as vagas nas universidades. Eu fiquei assustado com a Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha e Mucuri. 30% de evasão. E não foi por causa da pandemia, porque as pessoas, estudantes, saíram e não voltaram. Nós fizemos uma reunião, inclusive com a deputada Beatriz Cirqueira, lá junto aos jovens, e eles disseram, olha, o pessoal não está voltando porque as famílias não têm condição de deixar os meninos morando em Diamantina, que está caro. E eles acabaram com a assistência estudantil, a verba acabou na universidade. Eles não têm restaurante universitário que barateia o preço, então não estão conseguindo pagar o alimento, a comida lá em Diamantina. E não conseguem sequer pagar o transporte, porque tem que morar na periferia de Diamantina para ir para o campus. Então os meninos estão sem dinheiro para comer, dinheiro para pegar ônibus, dinheiro para morar. As famílias, com isso, não conseguem fazer com que os estudantes continuem na universidade. Então, nós precisamos de voltar a crescer a política da universidade. Agora, Rodrigo e Patrícia, tem uma coisa importante nisso. O presidente Lula, se Deus quiser, vai ser eleito, mas isso não significa que ele tem uma varinha de condão para sair resolvendo tudo, como se fosse um mágico. O presidente Lula vai precisar de uma maioria social importante que lhe dê respaldo para a mudança, uma ampliação com os políticos que nós dissemos, e vai precisar de parlamentares, senadores, deputadas e senadoras, porque o país na mão do Centrão vai ser isso que a gente está vendo, uma chantagem permanente, uma ameaça permanente de golpes e de impeachment, como fizeram com a presidenta Dilma. O Centrão se alimenta dos bilhões que hoje estão no orçamento secreto. E o presidente Lula já disse que esses bilhões são necessários para fazer política pública. Certo. E não para agradar um deputado ou outro. Então, eu acho que está para o povo brasileiro uma missão: derrotar Bolsonaro, mas também derrotar o Centrão. Ou seja, eleger Lula, mas eleger também uma grande bancada que lhe dê sustentação. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Perguntas objetivas, respostas objetivas, ping-pong com a gente. Combinado, deputado? Combinado. Começando com a aliança Lula-Calil. Amplia e ajuda Calil e ajuda Lula a ganhar a eleição. O engajamento do PT na campanha de Calil será muito grande. Nós estamos formatando o programa para irmos com força para o interior. O maior desafio de Lula em Minas? Dar uma balaiada no Bolsonaro. O maior desafio do PT em Minas? Eleger uma grande bancada de deputados e deputadas. O duelo Lula versus Bolsonaro? Democracia versus ditadura. Rogério Correia em 2022. Espero o apoio, né? Nós ainda não estamos na época da campanha, mas o apoio para que a gente possa ser um parlamentar que ajude o Lula a governar. Rogério Correia, deputado federal pelo PT, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Deputado, obrigado pela presença aqui no Mercado Especial pra gente. Eu que agradeço, Rodrigo, Patrícia. O Café com Política continua firme e forte, sempre na luta. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Até a próxima.